Eu estava enrolando, eu queria ver mais coisas, mas eu acho que agora é a hora de falar sobre o Lula, né? Muita gente de esquerda não gosta quando eu falo do Lula, porque eu acho que o Lula é corrupto. Acho que é muito evidente que o Lula é corrupto. E eu, particularmente, não voto nunca no Lula. Porque eu tenho essa questão de consciência de que eu não voto em quem eu acho que é corrupto. Porém, a gente não está numa situação normal, né? Mas vamos falar antes do voto, né? Começar aqui. Mais uma vez, esse vídeo vai ser um vídeo de opinião. Eu acho que é interessante vocês verem o último vídeo que eu lancei. Então, isso acontece muito, as pessoas veem meus vídeos e não veem todos eles. E é importante vocês saberem que vocês acompanhando vídeo por vídeo, vocês vão tirando uma lição para entender como eu tiro as minhas conclusões de hoje. Por exemplo, o vídeo anterior, que é sobre o caso do Daniel Silveira, é importante para a gente entender como aconteceu a questão do Lula hoje. Ou seja, dá uma visitada aí no canal, vê, além de outros vídeos, né, que vocês tiverem interesse, olha lá. Mas sobre esse vídeo específico, eu quero que vocês vejam o vídeo do caso Daniel Silveira, tá? Por quê? Porque, como eu disse no vídeo anterior, você trazer vários juristas para saber se pode ou se não pode o que aconteceu com Lula é bobagem. Porque isso não é uma briga dentro do direito, isso é uma briga dentro do poder. E dentro do poder existem os que podem e os que não podem. Então, essa discussão jurídica é uma discussão, entre aspas, fictícia, porque ela, na verdade, só mostra... Porque tanto o lado que fala a favor do Lula quanto o lado que está contra o Lula, eles juridicamente podem ter razão. Então, no final das contas, quem tem mais poder para tomar a decisão? Quem tiver mais poder para tomar a decisão, toma a decisão. É assim que funciona. Na realidade, tá? E aqui eu não quero entrar em discussões dentro da filosofia do direito, etc. Mas as coisas acontecem assim. E nesse caso, aconteceu que, por muito tempo, o lado da Lava Jato teve mais poder, tanto é que prenderam Lula. E agora o Lula, a defesa do Lula teve mais poder e acabou com o processo. No final das contas, é isso. É uma briga não jurídica, mas é uma briga de poder. Encerrado esse ponto aqui, outra coisa que eu quero dizer é sobre a comparação Lula-Bolsonaro. Eu acho muito covarde fazer essa comparação porque, porque é injusta, simplesmente é injusta. Eu uso muito, nos meus trabalhos de sociologia, eu uso muitas estatísticas para validar o que eu quero dizer. E se eu tivesse tempo e paciência para mostrar as estatísticas para vocês, eu podia mostrar o porquê que eu quero falar, porquê que eu falo que o governo Lula foi o melhor governo que o Brasil já teve na história, ponto. Claro que isso não é um fato, isso é uma opinião, mas é uma opinião embasada. Infelizmente eu não vou mostrar para vocês aqui não. Mas em questão de economia, de tirar pessoas da fome, é, de desigualdade social diminuindo, de mais pessoas acesso a coisas como geladeira e carne, por exemplo, mais gente saindo da linha da pobreza, aumentando a classe média, ou seja, tudo que é aquilo que eu concordo do que tem que ser uma política de Estado, o governo Lula fez. Hum, mas também tem os seus apesares, né? As coisas que ele fez negativamente, que é o que faz eu não querer votar nele. E no caso, por exemplo, é o mensalão, o petrolão e essas coisas que todo mundo já sabe, né? Só que, por que que eu digo que é injusto comparar o Lula ao Bolsonaro? Porque o Bolsonaro, ele teve até agora o segundo pior governo da história, porque ninguém consegue ganhar do Sarney. O governo Sarney foi o pior da história, indiscutivelmente. E o Bolsonaro, comparar o Sarney ao Bolsonaro, sim, é justo. Porque os dois são ruins e bem parecidos. Agora, comparar o governo Lula ao governo Bolsonaro é você colocar uma criança dentro de uma arena para lutar contra um adulto armado e treinado. O Bolsonaro é uma criança dentro dessa arena. Ou seja, não dá para comparar os dois. Aí muita gente vai dizer sobre um ser corrupto e o outro não ser. Eu não estou analisando a pessoa, estou analisando o governo, né? E o governo Bolsonaro, ele é um governo que
assim, obviamente tem essa doença que está matando, isso não é culpa do Bolsonaro, mas as vidas que se perdem por incapacidade de governo, essas sim é culpa do Bolsonaro. O Bolsonaro não inventou um vírus para matar as pessoas, mas ele foi incompetente e isso mata pessoas. Ou seja, existe uma passividade aí nas pessoas que morrem, que esse sangue vai cair com certeza nas mãos do Bolsonaro. O que eu quero dizer aqui é o seguinte: quando eu vi o discurso do Lula, e logo depois o discurso do Bolsonaro, que foi extremamente, foi extremamente assim, vexatório o discurso do Bolsonaro, porque pareceu um vídeo resposta, foi tipo um react do discurso do Lula, que é assim, pô, deixa eu ver o que o Lula tá falando para poder falar também. Foi muito, foi triste. Só que também foi triste o discurso do Lula, porque a gente viu a postura de um presidente da República numa pessoa que não é presidente da República. E a gente não via uma postura de presidente da República no que é presidente da República. É uma coisa estranha, é um sentimento uh, de que o amante faz mais do que o marido, entendeu? É, e eu entendo as pessoas, principalmente da esquerda, que têm esperança no Lula, mas ao mesmo tempo eu fico triste pela esperança do Brasil estar no passado e estar numa pessoa que eu acho que é corrupta, entendeu? Então eu fico nesse conflito de emoções e etc. Continuando a falar sobre essa questão do discurso do Lula, eu acho que ele é um excelente. Ele fala de um jeito muito bom, sempre falou, desde a década de 70. Você pode ver os discursos dele, tem alguns no YouTube, outros tem só redigido na internet. Ele sempre foi muito bom em apelos. Como ele apela diretamente para o povo, ele sempre agradeceu as pessoas que estavam junto com eles. Ele tem uma questão meio que de como o discurso dele parece muito os discursos de pastores da Assembleia de Deus nesse sentido, que quando um pastor da Assembleia vai começar a falar, ele começa a agradecer todo mundo antes. E isso é muito gratificante para as pessoas que estão do lado dele, obviamente. Ou seja, você vê que as pessoas que estão do lado do Lula, elas são muito fiéis, porque o Lula tem essa questão política de tratar as pessoas dessa forma. E se tratando realmente do discurso em si, ele é um discurso muito bom, e só que o discurso em si, eles são, no caso, palavras de alguém que tem poder. E qual é o poder que esse discurso teve? Foi um poder de influência. Você vê que quando o Lula discursou, toda a pauta política desse momento que a gente está vivendo mudou. Então esse foi o real poder do discurso do Lula. As palavras dele, tudo bem, foram boas palavras. Só que não é isso que eu acho que tem tanta relevância. O que para mim tem mais relevância é como que esse discurso mudou a forma das pessoas verem, principalmente as eleições, mas a forma das pessoas esperarem de como ah, a política pode ser feita. Ou seja, o que eu acho é que quando o Lula discursa, parece uma pessoa séria discursando, e quando o Bolsonaro discursa, que é o presidente do Brasil, parece que ele ainda é o deputado da década de 90 que fala de matar 30 mil. E isso é muito sério. E isso também me deixa conflituoso, porque o Bolsonaro ele não pode ser e não é a esperança do Brasil. Mesmo que para alguns seja, o governo destrutivo dele não pode continuar assim. Isso faz com que as pessoas pensam que até o Lula é justificável. As pessoas que não gostam do Lula, né, obviamente. Ahn, então, o que eu acho disso tudo para concluir? Primeiro, eu acho que o Lula foi uma vitória do Lula como poder político. Não quer dizer que o Lula seja inocente, mas provavelmente ele vai ser inocentado. O outro ponto é que o Lula ele se fortalece. Muita gente vai falar que isso fortalece o Bolsonaro e é mentira. Tanto é mentira que o Bolsonaro ele está morrendo de medo. O que ele fez no discurso dele de colocar máscara, de falar a favor da vacina, de não falar porra, de não xingar o povo, de não falar que ninguém é marica, de não diminuir a Covid-19, é muita coisa que o Bolsonaro faz errado, agora que eu tô pensando.
Quando ele não faz isso tudo é porque ele tá com medo, porque ele sabe que o Lula é a única ameaça para 2022 para ele. Enfim, o vídeo saiu mais longo que eu queria. ah, eu vou falar de novo para vocês olharem no canal os outros vídeos. E é isso. Leiam, porque a mente precisa de livros, assim como a espada precisa da pedra para ser bem afiada.